Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Thalita, psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-comportamental, e o tema de hoje está interessantíssimo para aquelas pessoas que amam ajudar todo mundo. Aquela pessoa solícita, aquela pessoa que pega o problema dos outros para si, aquela pessoa que não mede esforços, né, para poder ajudar pessoas que amam, pessoas que são significativas para ela. E aí você talvez se sinta super bem e se acha, assim, uma pessoa melhor por resolver o problema dos outros, sendo que, na verdade, você pode estar prejudicando de maneira, assim, muito grave essas pessoas que você tem ajudado. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje como que isso pode estar acontecendo. A primeira coisa é que vocês sempre vão me ouvir falar aqui nos meus vídeos sobre a questão da linha tênue entre o veneno e o remédio, né? A dose é o que vai separar a coisa de ser boa ou de ser prejudicial. Então, o contexto da ajuda que eu estou falando aqui não é levantar uma bandeira anti-compaixão e anti-generosidade e preocupação genuína com o próximo. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que, de maneira frequente e recorrente, se colocam em um lugar de resolver problemas e situações de terceiros. Normalmente isso acontece em relações familiares, né? Pessoas muito próximas que a gente sente que precisa ajudar, que a gente precisa intervir, que a gente precisa estar um pouquinho mais atenta ali, porque são pessoas que a gente parte do pressuposto que precisam da nossa ajuda. Então vamos contextualizar aqui do que eu de fato vou falar nesse vídeo. Se você é uma pessoa que se considera fazendo uma boa coisa quando tenta resolver o problema dos outros, isso pode estar sendo terrivelmente prejudicial para a pessoa que você ajuda. E eu sei que você pode não estar fazendo isso de maneira consciente, mas existem sim características que podem estar trazendo prejuízos para a pessoa que é ajudada nesse padrão de relação, e eu quero te mostrar um pouquinho nesse vídeo de hoje. Uma das coisas mais significativas que a gente pode entregar para uma outra pessoa, né, para o outro, é olhar essa pessoa como capaz, de maneira genuína e verdadeira, enxergar essa pessoa como competente, habilidosa. Esse é um olhar de muita confiança, de muita estima, e é muito importante e fundamental para nós que somos seres humanos. Uma das coisas que acontece aqui em casa, que eu acho muito interessante, o Thomas ele tem um temperamento que é um pouco mais introspectivo, e ele também é um pouquinho mais pessimista. E muitas vezes ele parte do pressuposto de que talvez ele não seja capaz de fazer algumas coisas. E eu percebo que quando genuinamente eu olho para o Thomas e afirmo para ele que eu o vejo sendo capaz de realizar aquilo, é como se ele ganhasse um superpoder, que a gente chama de autoconfiança, e ele muitas vezes consegue executar, sem auxílio, tarefas que antes ele não fazia. Às vezes, quando ele faz de primeira ou de segunda, não vai sair tão bom assim, até porque a habilidade se treina e se evolui. Mas ele se sente autorizado a fazer aquela tarefa. Essa relação também acontece na vida adulta. Sempre que de maneira recorrente e frequente a gente se coloca para resolver o problema de alguém, isso pode soar, e muitas vezes, lamentavelmente, soa para o outro que é ajudado, de que ele não foi capaz ou não teve competências o suficiente para resolver aquele problema. E aqui entra uma questão que vai ser fator de manutenção para essa relação, de alguém que se coloca no lugar de ser ajudado e de alguém que se coloca no lugar de ajudador. E aí o que acontece? Muitas vezes o ajudador, ele voluntariamente resolve o problema do outro. Ora porque é desconfortável ver aquela pessoa que a gente ama passando por uma situação, ora porque a gente parte do pressuposto de que ajudar é um sinal de amor, de preocupação genuína, de amparo, que nós gostaríamos também de ter recebido esse amparo, esse cuidado em momentos específicos da nossa vida. Então, a intenção é das melhores. A gente quer demonstrar amor, cuidado, porém, a gente pode estar inibindo no outro a capacidade de explorar as próprias habilidades e competências. Então imagina, de novo, o exemplo do Thomas, que agora acabou de colocar o tênis e precisa amarrar os cadarços. Aquele é um grande problema para ele. Ele não sabe por onde começar, o que fazer, e aí então eu simplesmente falo para ele, pode deixar,
não precise passar por esse desconforto, não se preocupe em ter que ficar aqui perdendo vários minutos do seu dia, deixe que eu amarro. Eu já faço isso há muitos anos e não vai me custar nada amarrar os seus tênis. Bom, eu vou me tornar ainda mais habilidosa em amarrar tênis, porque cada vez que eu repito essa habilidade, eu performo melhor. Já o Thomas está sendo inibido e limitado de desenvolver essa habilidade. Então, uma das frases que eu costumo dizer para os meus pacientes é: não é porque você sabe fazer que você tem que fazer. É óbvio que quando o Thomas iniciar, né, a amarração dos próprios calçados, não vai sair nem perto do como eu amarro. Porém, ele vai se sentir autorizado em treinar aquela habilidade. E à medida em que ele se vê realizando algo, aquilo aumenta um termômetro fundamental dentro de nós mesmos, que se chama autoeficácia, que é quando o ser humano reconhece que ele tem habilidades e competências para poder lidar com situações da vida. Isso é fator de prevenção de saúde emocional e de prosperidade nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa vida financeira. É muito importante que o Thomas se sinta autoeficaz para poder ser um adulto saudável. Então, talvez você esteja repetindo esse padrão nas suas relações. Talvez tenha sido desafiador para você enxergar alguém que você ama tentando amarrar os próprios calçados. Nem sempre é fácil você assistir alguém desenvolvendo essa habilidade, porque isso pode ser desconfortável. Essa pessoa pode demorar um tempo determinado para desenvolver essa competência. Pode ser que ela não amarre tão bem os calçados e tropece e caia, mas tudo isso faz parte de um processo para que esse ser humano, para que essa pessoa que você tanto ame, entenda que ela é capaz de se levantar se ela tropeçar, que ela pode se tornar um pouquinho mais atenta ao amarrar os calçados, e isso vai internalizando nela um processo de competência e autoeficácia que são fundamentais para a autoestima e a protegerão no futuro de adoecimentos emocionais e mentais e fará com que ela seja ainda mais ativa na vida, lidando com problemas desafiadores. É uma ilusão eu achar que amarrar o tênis do Thomas vai protegê-lo de futuros desconfortos. Até porque, se ele estiver na escola e o calçado desamarrar, ele vai passar por uma situação em que ele não me tem presente. Então eu espero que com esse vídeo você entenda que uma das coisas mais valiosas que você pode dar ao outro é a oportunidade de vê-lo como capaz e de você se colocar assim em um lugar de apoio e de amparo, mas jamais de tirar a oportunidade dessa pessoa desenvolver habilidades e competências. Não é porque você sabe fazer que você deve fazer. E ao fazer, você vai se tornar mais habilidoso e vai tirar a possibilidade dessa pessoa desenvolver a habilidade dela. É muito importante e fundamental que essas pessoas que você tem tentado ajudar desenvolvam o senso de autoeficácia. E aí, por que eu disse que esse é um ciclo sem fim? Porque a cada resolução de problemas que você faz para o outro, seja resolver um problema financeiro, seja resolver uma questão emocional, ele se torna dependente de você para aquele problema, porque ele não está se vendo tão capaz quanto você. Então, esse é um agravante. Não é apenas que eu estou tirando do Thomas a possibilidade dele se ver como capaz. À medida em que eu faço no lugar dele, eu estou de maneira inconsciente dizendo que eu não o vejo como capaz para realizar aquilo. Então, ao invés dele internalizar o senso de capacidade, ele está internalizando um senso de incapacidade. Isso é muito ruim para a saúde mental e emocional do Thomas. Eu sei que nem sempre é confortável assistir pessoas que a gente ama passando por algum tipo de desconforto emocional, mas isso é um processo importantíssimo para o nosso crescimento. Sabe aquela ideia do não corre porque senão você cai? Eu prefiro dizer assim: você pode correr, talvez você caia, mas se você cair, eu vou cuidar de você. Se colocar em um lugar de amparar as pessoas que a gente ama, mas permitir que elas cresçam, desenvolvam e resolvam os próprios problemas, é algo muito honesto e honroso da nossa parte. Que você possa enxergar as pessoas ao seu lado como capazes e também como competentes, porque talvez esse olhar seja fundamental para que elas realmente se sintam encorajadas
a resolver as próprias questões. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me conta aqui se às vezes você também tenta aí salvar todo mundo que você ama. E muitas vezes não é nem porque o outro tá pedindo, é porque nós mesmos somos assim, resolvedoras. Espero que tenha feito sentido pra você. E se você gostou, você pode me seguir de uma maneira mais próxima nas minhas redes sociais. PC Thalita Camargo. Eu te espero lá. Até a próxima!